Agora sim, agora vai pegar bem. Então beleza, hoje nós vamos fazer um estudo sobre a lei de Deus. Hoje nós vamos mais fazer assim, comentar um pouco, tá? Sobre essa questão da lei de Deus. Por quê? Porque infelizmente a lei de Deus ela é muito mal entendida por muitas pessoas, perfeito? Nós não vamos aqui falar de igrejas, não vamos falar de ninguém, não querer menosprezar ninguém, tá? Porém, é importante que a gente entenda que esse assunto, acho que é um dos assuntos menos comentados nas igrejas. Se você for, por exemplo, numa igreja mais cristã, assim, uma vertente mais pentecostal, por exemplo, dificilmente você vai ver um estudo sobre a lei de Deus, né? Dificilmente a gente vai ver um estudo sobre a lei de Deus. Porque as pessoas sabem que a lei de Moisés fala da lei de Deus, que 10 mandamentos fala da lei de Deus. Mas será que é só isso a lei de Deus? Será que é só disso que trata a lei de Deus? A gente vai ter basicamente 3 posições dentro do reino de Deus, dentro da congregação de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Que é a posição cristã tradicional, que seria dos evangélicos normais, né? De que a lei de Deus foi abolida e não precisamos mais guardar a lei. Não necessariamente dessa forma, mas muitas vezes eles expressam dessa forma e dá a entender isso. Nós vamos ter a posição mais puxada para o lado adventista, que ela entende que existe uma lei, né? E nós vamos ter a posição judaico-messiânica, ou nazarena, que é a posição que entende a lei de forma mais rigorosa, né? Então você tem que cumprir tudo que está na lei. Então são posições aí, né? Só que quando a gente for olhar todas essas posições, todas elas vão trazer uma verdade. É como se você pegasse... Se eu desenhasse aqui no chão um 6, sabe? Você já deve ter visto essa imagem na internet. E aí o fulano que está ali num lado ele vai olhar um 6 e o fulano que está do outro vai olhar um 9. Entende? Então, ainda que eles falem coisas erradas, eles falam coisas certas. Porque nós vamos ver que vai dizer na lei que tem lugares que vai dizer que Cristo aboliu na sua carne os mandamentos em forma de ordenança. Porém, a gente vai ver nos evangelhos que diz que Cristo não veio para abolir a lei, né? Aí a gente vai ver que Paulo em Romanos ele vai dizer assim, que são justos diante de Deus aqueles que praticam a lei, não os que ouvem a lei. Só que o mesmo Paulo em Gálatas vai dizer que a lei não justifica o homem. Nós estamos mortos para a lei. Então você consegue ver como é uma coisa complicada de se entender? Por quê? Por que cada um vai falar uma coisa diferente do outro? Porque infelizmente, geralmente a meditação das pessoas em relação à lei de Deus, ela está só focada onde? No Novo Testamento. As pessoas elas não estudam a palavra no Antigo Testamento, mas estudam só no Novo Testamento. E quando você estuda só o Novo Testamento, você não entende o que a Bíblia vai dizer. Eu acho que eu já falei diversas vezes aqui para os irmãos, né? A Bíblia ela é composta de Antigo e Novo Testamento. Contudo, a gente tem que entender que a Bíblia ela se soma. As coisas que estão escritas lá no passado foi Deus que falou. E ele não falou essas coisas sem um sentido, ele não falou essas coisas para bonito. Mas ele quer que a gente observe essas coisas, que a gente analise essas coisas. Então, primeira coisa que nós temos que entender, tá? Quando o apóstolo Paulo ele faz aquela expressão toda a escritura é inspirada para a correção, repreensão, né, e para habilitar todo o homem à boa obra. Vocês lembram dessa passagem? Essa toda a escritura que ele está falando não é o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento não existia na época de Paulo. O que existia era apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vai ser compilado pelo menos uns 100 anos depois da morte de Paulo. O que existia eram cartas apostólicas que estavam sendo enviadas para as igrejas. Mas depois da morte dos apóstolos,
os discípulos que vieram depois começaram a juntar estas epístolas, começaram a juntar as cartas e os testemunhos e começaram a formar o Novo Testamento. E aí lá em 325 mais ou menos, que baseado na soma dos bispos, que eles conseguiram chegar ao quê? A mais ou menos a soma de livros que nós temos hoje. Então o Novo Testamento ele estava se formando na época de Paulo. Então tudo que Paulo fosse falar da lei de Deus, tudo que Paulo fosse falar sobre a doutrina de Deus, ele estava fundamentando aonde? No Antigo Testamento. Agora, se eu mostrar para vocês, melhor, se eu perguntar para vocês onde é que diz no Antigo Testamento que haveria mudança de lei e que a lei seria anulada. Como é que Paulo vai dizer assim? Como é que Paulo vai dizer assim para nós? Que não se deve se circuncidar? Em praticamente todo o Antigo Testamento você vê Deus mandando a circuncisão. Então você percebe por que Paulo estava sendo perseguido? Porque ele estava dizendo que não se deveria se circuncidar. Mas a lei estava mandando. Entende? Então a gente tem que entender isso. Mas Paulo sabia, claro que ele estava tirando da Escritura isso. Agora, nós temos que entender uma coisa. A primeira coisa que nós temos que entender é a questão do livro da lei. A lei de Deus, o que é chamado de Torá pelos judeus, para nós é chamado de Pentateuco, é o que é chamado de lei de Deus. Então, a lei de Deus, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Perfeito? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da lei de Deus que foram escritos parte por Moisés, parte por Josué. Porque Moisés não vai falar da sua própria morte, né? Então Josué foi lá e terminou o testemunho. E nesse livro ele vai tratar do quê? Vamos colocar assim, Deus ele vai dar literalmente ali, ele vai estar mostrando a vontade dele literal do que é a lei de Deus. Contudo, quando você olha nas entrelinhas, quando você olha de forma espiritual, quando você olha pela revelação do Espírito, aí você vai ter o quê? As coisas mais elevadas da palavra de Deus, da lei de Deus. Então vamos dar um exemplo para vocês. Quando você olha para a lei de Deus, imagina você sendo um judeu. Tá? Você é um judeu. E aí você olha para a lei de Deus e lá na lei de Deus, você sem ter o conhecimento de Cristo, você sem ter o conhecimento de nada, você simplesmente sabe que na lei de Deus está dizendo para se matar um cordeiro e desse cordeiro deve-se fazer um sacrifício. Perfeito? Quando você pecasse, deveria se fazer um sacrifício de pecados e utilizar um animal. Então, um judeu que ele não tem a revelação, ele simplesmente vai achar que aquilo é um cordeiro sendo morto. Perfeito? Só que quando você tem a revelação do Espírito de Deus, você vai passar a enxergar isso não mais como um cordeiro literal, mas você está vendo uma tipificação de Cristo morrendo e dando o seu sangue por nós. Perfeito? Então você tem duas maneiras de ver a lei de Deus. Você vai enxergar a lei de Deus por meio dos olhos da carne e por meio dos olhos do Espírito. Tá? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 3, não lembro o verso, eu tenho que achar aqui. Eu acabei não tendo tempo de anotar nada, vai ser tudo improvisado, tá? 2 Coríntios 3, perdão. 2 Coríntios capítulo 3. Aqui. Vamos a partir do verso 12, tá? Olha só. De hoje em diante, procurem olhar para toda a Bíblia, para toda a Escritura, para toda a Palavra de Deus desta forma que Paulo vai nos mostrar. Tenham a ciência disso aqui hoje. Verso 12, 2 Coríntios. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar, pois não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação no que se desvanecia, pois os sentidos deles se embotaram. Embotar é endureceram, se escureceram, né? Tornaram-se cegos. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu lhes permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, há liberdade. Então, verso 18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Esse verso é um verso difícil de entender se você não tiver a meditação dos profetas. Irmãos, vamos recapitular lá em Êxodo o que foi que aconteceu. Quando Deus, ele, lá no Monte Sinai, Êxodo 19, a partir do verso 3, Deus vai chegar assim para Moisés: Moisés, fala à casa de Israel e diz-lhes que se eles guardarem a minha aliança e os meus mandamentos, então vocês serão para mim uma nação sacerdotal, povo de peculiaridade própria, tesouro meu. Deus estava dando o quê? Uma condição para ele: se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, etc, etc. E aí Moisés chegou com essas palavras do Senhor e o povo disse: tudo que o Senhor tem feito nós faremos e obedeceremos. E aí o que acontece? Eles aceitaram a palavra do Senhor. Esta era a aliança. E aí Deus falou assim para eles: Moisés, então, já que esse povo escutou as minhas palavras, diz para eles: ao terceiro dia eu virei e descerei no monte e falarei com eles as minhas palavras. E aí Deus vai descer no monte e vai dar os 10 mandamentos para o povo. Tá? E aí Deus dá os 10 mandamentos para o povo. E o que acontece? Depois Moisés vai subir lá no monte, vai ficar 40 dias no monte. E quando o Moisés estava lá em cima, o povo vai se rebelar contra Deus. E vai quebrar justamente aquilo que Deus mandou para eles não fazer. Então eles quebraram a aliança com Deus fazendo um bezerro de ouro. Perfeito? Vocês lembram desse episódio? Sim. Eles quebraram essa aliança com Deus, depois de Moisés ter ficado 40 dias lá e 40 noites. E aí quando Moisés chega com as tábuas da aliança, para mostrar a lei para o povo estava lá em idolatria, ele pega e quebra aquelas tábuas, mostrando a indignação de Deus. Não foi erro de Moisés, foi o próprio Deus, inspirado pelo Espírito, Moisés no caso. Ele vai e quebra aquelas tábuas para mostrar que o povo quebrou a aliança. Sim. Aí ele vai lá e sobe de novo. E aí quando ele volta com as tábuas de novo, ele vem com o rosto já brilhante. Então aquele rosto brilhante, ele tem uma tipificação para nós de duas coisas. Por quê? Porque quando aquele povo quebrou a aliança com Deus, aí Deus provou o coração deles. Deus perdoou eles, porém o coração deles foi provado. Que eles não tinham um coração digno diante de Deus. Nos próximos estudos, hoje não vai dar tempo. Vocês vão perceber, irmão, que cada vez que o povo de Deus, que as pessoas que estão ligadas com Deus transgridem a aliança, transgridem os mandamentos, Deus ele acrescenta mais mandamentos. Lá no Éden, Deus deu um mandamento, né? Não vai comer da árvore do conhecimento do mal. Quando ele comeu, aí agora passou a entrar a morte, o homem teve que fazer mais coisas. Então, quando Deus ele deu os 10 mandamentos para o povo não cumpriu, Deus vai trazer mais mandamentos. Isso eu vou mostrar para os irmãos no outro dia, hoje eu não vou conseguir. Isso vai sendo acrescentado de pouquinho em pouquinho, tá? Você já sabia as leis cerimoniais para sobreviver no deserto? Também, mas outras coisas além disso. Por que tu acha que diz... Jesus ele fala assim... os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, é possível separar-se da sua esposa por qualquer motivo? Aí ele fala assim: Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque no princípio não era assim. Então percebe como isso foi acrescentado não pela vontade de Deus? Quando você vai no Salmo 40 diz assim: sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste. Então olha só, o sacrifício e oferta pelo pecado não era da vontade de Deus, mas foi acrescentado. Então vocês vão perceber isso depois, mais pra frente, tá? Não é porque está na lei de Deus que é necessariamente da vontade de Deus. Na verdade é sempre o chamado de Deus ao povo. Sim. Resgate. É que nem aquela questão que ele fala assim, ó: eu não quero sacrifícios, prefiro misericórdia. Entende?
Na lei estava escrito que as pessoas deveriam ser apedrejadas, perfeito? Uhum. Mas a vontade de Deus não é que o ímpio morra. A vontade de Deus é que o ímpio seja perdoado e viva. Por isso que na nova aliança não se apedreja. Mas você leva a pessoa para o arrependimento. Entendeu? Porque essa é a vontade de Deus, não é apedrejamento. Mas enfim, vamos tratar disso depois, tá? Então, olha nessa face de Moisés. Quando Moisés vai lá, ele vai ver lá o Senhor que vai descer na nuvem, olha só. E quando ele vê o Senhor na nuvem, o Senhor passa por ele, o Senhor tapa o seu rosto e põe a mão para Moisés. E aí quando Moisés vai descer, o rosto dele vai estar o quê? Brilhoso. Ao ponto que os filhos de Israel não podiam ver o rosto de Moisés. E aí, para que eles pudessem olhar para Moisés, era necessário colocar o véu. Porém, quando ele tirava o véu, aparecia a glória. Então Deus estava revelando para nós ali duas coisas. As duas alianças, e ele estava revelando o que? Moisés e Cristo. Aquele véu que estava sobre a face de Moisés, ele representa a carne. E quando se tirava o véu, aparecia a glória. Percebe? Então, quando se tirava o véu da face de Moisés, se enxergava a glória de Moisés. Exatamente. Então, do mesmo modo, quando você tira o véu da Escritura, você enxerga o quê? A glória. Então, hoje, os judeus, eles estão enxergando o véu. Quando você não enxerga pelo Espírito, você enxerga a Bíblia pelo véu. Mas quando você tira o véu, você vai enxergar a glória. Percebe? Que é Cristo. Tirou-se o véu e enxerga-se a glória. Perfeito? Então aquilo também representava o quê? A morte e ressurreição de Cristo. Cristo primeiro deveria passar pela carne, tirando a carne, manifesta-se a glória. Mesma coisa representa para nós. Tirando-se a carne, vai se manifestar a glória. São etapas, né? Só que hoje eles só enxergam a carne. É por isso que a Bíblia vai falar que aqueles que estão debaixo da lei, eles são semelhantes a Ismael. Isso daqui a pouco nós vamos falar mais futuramente, tá? Por quê? Porque Ismael era filho da carne. Gálatas 4. Gálatas 4. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac foi prometido por Deus, ele veio da promessa. Mas Ismael, né? Foi porque Sara e Abraão lá tropeçaram, foi na impaciência, aí apareceu Ismael, né? Mas isso já é mais pra frente. Então você percebe como você deve olhar para a lei hoje? Você deve olhar para a lei não mais literalmente, mas você deve olhar para ela com a face de Cristo, com essa glória resplandecida de Cristo. Perfeito? Interessante, né? Israel, toda a escritura aponta para Cristo. Sim, toda ela vai apontar. Até a gente fez um estudo que foi gravado, que a gente tratou lá, acho que a irmã, vocês não estavam participando ainda, foi lá na casa do Jonathan, né? Que na mãe do Jonathan, lá que a gente foi lá, que a gente tratou sobre a divindade. A gente tratou não necessariamente divindade, mas da messianidade. Messianidade. Mostrando que Cristo, desde os profetas, a gente falava justamente isso, apontando tudo, né? Agora, a escritura aponta para Cristo, só que quando tem o véu a pessoa não consegue enxergar isso. Não consegue. E Só o que véu é justamente a falta de aceitar Cristo como Messias. é a falta de enxergar ele, né? Também. Pena que, infelizmente, irmãos, as pessoas elas não atentam para essas coisas. A partir do momento que você começa a ter interesse de estudar essas coisas, você começa a enxergar. Tinha um irmão que falava assim que o combustível para se estudar as coisas de Deus é o interesse. Para qualquer coisa que você vai fazer na vida, irmãos, você tem que ter um interesse, não tem? Sim. E uma pessoa que faz bem a sua profissão, ela tem que ser uma pessoa interessada pela sua profissão, né? Uma pessoa, por exemplo, que quer ser um engenheiro, mas se obrigar ela a ser médica, ela não vai querer ser, ela não vai ter prazer de exercitar a profissão. Então, do mesmo modo, irmão, se você quer ser uma pessoa piedosa em Deus, se você quer uma pessoa que quer andar em Deus, que é uma pessoa que obedecer a Deus, você tem que ser interessado pelas coisas de Deus. E humilde para entender, né? E humilde. E infelizmente as pessoas hoje, ó, não quero falar mal de ninguém que vai à igreja, não é isso, tá? Mas infelizmente as pessoas, como no geral, elas têm aquela ideia de que buscar a Deus é aquela coisa de você simplesmente fazer a sua obrigação na semana e acabou. Não é assim que funciona. O verdadeiro servo de Deus, que quer buscar a Deus de todo o coração,
ele tem que ter uma intimidade todos os dias com Deus, de querer se interessar pelas coisas de Deus. E pedir sabedoria nesse tempo. E sabedoria, perfeito. Então é necessário o quê? A busca por Deus todos os dias. E a busca por Deus todos os dias, ela se dá através de oração e através do estudo da palavra. Como tratamos outras vezes, tem pessoas que têm mais aptidão para oração, tem pessoas que têm mais aptidão para estudo. Particularmente o meu é mais o estudo. Mas eu vejo os irmãos que passam assim o dia todo orando se deixar, entendeu? Eu já não consigo fazer isso. Mas sem exceção, mas é em espírito. sim, sim, com certeza. A mente ligada. Mas tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ficar 15 minutos estudando. Mas faz parte. Então tudo você tem que saber lidar. Então, se você é uma pessoa que quer ter interesse pelas coisas de Deus, que quer buscar as coisas de Deus, temos que procurar praticar a leitura, tá? As coisas que elas vão ser ditas aqui, irmão, por que eu falei da questão do interesse? Porque o meu interesse aqui nesse contexto é fazer justamente que vocês tenham interesse de começar a buscar. Existe uma chavezinha que aconteceu comigo, um gatilhozinho que aconteceu comigo, é que quando você começa a perceber essas coisinhas, essas minúcias, esses detalhes da palavra, elas como se despertassem um gatilho em você que fazem dar mais combustível para você querer estudar, a ponto que você tem uma revelação e aquela revelação deixa você maravilhado por dias e você tem vontade de aprender mais e mais e mais. É assim que funciona com a palavra de Deus, entende? Exatamente. Aí você percebe que tem umas pessoas que elas são assim, né? Você quer ver a diferença de uma pessoa que tem interesse e uma pessoa que não tem? Você chega para uma pessoa, chegar para o irmão Juliano aqui, ó, irmão Juliano, ó, é assim, assim, assado. Ele, legal, tá. Mas você chega para uma pessoa que tem interesse, ela vai, nossa, cara, que legal, cara, e vai lá e anota e marca e ela vai expandir isso, entendeu? Ela vai aprender, né? Então, eu fico muito triste, sabe, quando eu vejo algumas pessoas que, infelizmente, tem pessoas que elas estão assim há 20, 30 anos na palavra, mas você vai ver essas pessoas, elas não sabem nada da palavra. Sim. Nada. Eu acho que eu já contei isso uma vez, né? Uma vez eu tinha ido de carro com um irmão lá que ele era obreiro na igreja, né? E o cara já tá uns 30, desde que nasceu na igreja, deve ter quase 60 anos. E aí eu tava falando com o irmão por telefone sobre a circuncisão, né? O irmão perguntou lá um detalhe sobre a circuncisão. E eu respondendo por telefone, não, a circuncisão, assim, eu não me lembro o contexto, sei que era sobre circuncisão. Daí esse irmão, que era obreiro na igreja, há mais de 30 anos, chegou pra mim assim, irmão, o que é circuncisão? Você entende? É uma coisa que a gente ri, mas infelizmente é uma coisa, irmãos, que é o estado que está as pessoas hoje. A pessoa, entendeu? Não saber o que é circuncisão, ou seja, significa que é uma falta de interesse na escritura. E a Bíblia diz que para uma pessoa ela ser um bispo, um diácono, qualquer coisa, ela tem que ser apta ao que? A ensinar. Você percebe? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente se diz ser, Deus vai nos cobrar. Tiago diz, não se façam muitos mestres entre vós, porque sobre nós cairá muito mais severo juízo. Então, se você diz que é um mestre, você diz que é um diácono, você diz que é isso, mas você não cumpre com aquilo que você está sendo chamado, Deus vai cobrar isso de você, tá? Como os irmãos sabem, eu tenho um canal no YouTube, né? Então eu faço vários vídeos e as pessoas me mandam questões. E esses dias mandou um irmão para mim que estava no terceiro casamento. Se separou de um motivo fútil, separou de um motivo fútil, traiu uma mulher, traiu outra, fez uma série de coisas erradas. E aí foi lá, casou com a terceira. Deixou as outras. Tava assim uma coisa terrível, né? Casamento é uma coisa extremamente séria, irmãos. E tem a ver com esse estudo da lei que nós vamos falar depois, tá? E ele falou que fez tudo isso sendo tipo o diácono, o bispo da igreja. Eu falei, mas eu fiz isso não sabendo. Não, calma aí, irmão. Você foi consagrado a bispo, diácono, sei lá quem não sabe. Então que não fosse. Então aquilo que você se diz ser, mas você não é, Deus vai cobrar se você está fazendo errado. Perfeito? Então você tem que ter cuidado com essas coisas.
Então, tem muitas pessoas que se levantam, querem tratar da lei, querem tratar desses assuntos, mas infelizmente elas não têm o conhecimento para essas coisas. Por isso que é necessário que a restauração desse assunto da lei também. Hoje eu estava falando com o irmão Juliano, as pessoas não sabem, por exemplo, o que significa usar o nome de Deus, irmão, os butiacães. Não é do bolso. As pessoas não sabem o que significa usar o nome de Deus em vão. Nós vamos falar sobre isso. Esse estudo é extenso, tá? As pessoas acham que usar o nome de Deus em vão é simplesmente você falar, meu Deus. Não, isso não é nem perto de usar o nome de Deus em vão. E Deus fala assim, aquele que usar o meu nome em vão, eu não terei por inocente. Ele fala mais ou menos isso, né? Tem muita gente usando o nome de Deus em vão e não sabe. Muita gente. A questão do sábado, nós vamos falar depois também. Futuramente, mas é um assunto à parte. A questão dos 10 mandamentos, a questão de lei cerimonial, a questão de o que significa as duas alianças, tá? Algum irmão tá com a Bíblia aberta aí? Irmão Adão, lê para nós Romanos 7, do verso 1 até o verso 7, mais ou menos. Romanos 7, verso 1, verso 7. Vou mostrar um texto difícil para os irmãos. Não vou dar resposta agora, mas vou mostrar para os irmãos como esse texto é difícil. É mais pra frente. Tá, Romanos 7 ali, ó. Verso 1 até o verso 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto esta pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que liga ao marido. Perfeito. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Tá perfeito até aí. Você leu até qual verso? Até o 5. Não, tá bom, eu passei um pouquinho. Tá, então você vê que ele... Peça aqui tua Bíblia, deixa eu ler aqui na tua Bíblia, que tá aberto. Você vê que ele diz assim, ó. Ó, verso 4, tá? Olha só esse verso aqui, é difícil. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Essa tradução aqui está um pouquinho diferente. Na sua tradução está como, irmão? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Tá. Nessa tradução assim, está dizendo assim, não, tá ótimo. Vocês estão mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. Agora abre em Gálatas, vamos abrir em Gálatas capítulo 2. Deixa que eu leio aqui para os irmãos entenderem. Gálatas capítulo 2, nos últimos versos, capítulo 2. Deixa eu achar que eu já mostro para os irmãos. Isso, mas eu quero no verso 2, ó, diz assim, ó, tô achando aqui, ó, verso 19, Qual capítulo 2? Gálatas 2, verso 19. Eu não vou explicar isso aqui hoje, mas eu quero mostrar para os irmãos. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Esse verso é extremamente difícil. Eu demorei muito tempo para entender o que ele está dizendo aqui. Mas você percebe lá em Romanos, ele diz assim, ó. Romanos 7, ele fala assim, ó. Fala aos que conhecem a lei, porque a lei tem domínio enquanto o homem vive. Do mesmo modo, a mulher, enquanto o marido vive, ela está ligada ao marido.
de sorte que se morrer o marido, né, ela está livre para casar com outro, para contrair novas núpcias e não ser chamada de adulta. Portanto, irmãos, vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo. É um texto extremamente difícil se você não meditar. E aí você vai ver que as pessoas vão começar a inventar coisas aqui. Uns vão dizer que trata de lei de pecado, outros vão dizer que trata do lei de não sei do que, e por aí vai. Mas ali existe um contexto que quando você não entende o que está sendo dito, você vai tropeçar. Então, olha como esses textos são difíceis. O que significa nós morremos para a lei? O que significa nós estarmos mortos para a lei? Né? E na Bíblia vão aparecer expressões como obras da lei, como debaixo da lei, como justiça da lei. Tudo isso vai aparecer na Escritura. Só que o que acontece? Lembra que eu estava falando aqui que as pessoas elas não meditam no Antigo Testamento para estudar as coisas? Sim. Elas pegam só o Novo Testamento. Então eles vão pegar Paulo e vão dizer que Paulo, quando fala de obras da lei, significa tais coisas. Só que essa meditação delas vai estar baseada só no que elas vão ver no Novo Testamento. Só que essa expressão obras da lei, ela vai aparecer no Antigo Testamento. Né? Essa expressão obras da lei. E a gente vai perceber que geralmente quando ele vai falar de obras da lei, ele vai trazer ao lado de obras da lei, ele vai trazer uma coisa contrária que vai falar de graça. Né? Ele vai falar mal das obras da lei, mas depois ele vai falar de graça. Né? Vocês estão debaixo da graça? É muito normal as pessoas falar debaixo da graça. Hoje a graça, na verdade, ela virou uma libertinagem, né? Hoje tu pode fazer tudo pela graça, né? Tudo se pode fazer pela graça, enfim. Esses termos, então, irmãos, eles são muito difíceis, tá? E eu quero ver se a gente consegue estudar o que cada tipo de entendimento vai trazer sobre esses termos. Por exemplo, os evangélicos vão dizer que obras da lei significa determinadas coisas. Os judeus messiânicos vão dizer que obras da lei significam outras coisas. E os adventistas têm uma posição um pouco diferente, que vai trazer essa expressão obras da lei, tá? Porque se a gente tropeça nesses pontos, irmão, se a gente tropeça nessas expressões, ou a gente vai ficar num extremo sem lei, ou a gente vai ficar num extremo extremamente legalista, ao ponto de você querer se circuncidar. Essa expressãozinha, obras da lei, debaixo da lei, ela vai ter um peso de trazer uma divisão nas pessoas nesse sentido, que é gigantesco. Então, por isso você precisa, o quê? Olhar para os profetas. Perfeito? Agora vamos começar a raciocinar um pouquinho, irmãos. Vamos começar a raciocinar, tá? Vamos abrir em Êxodo capítulo 19 lá. Vamos abrir em Êxodo capítulo 19. Vamos ler aquele texto que a gente estava lendo lá. Diz assim, verso 1, abriram aí? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. E ali, pois, acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, dizendo, verso 4, Tende visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos fiz chegar a mim. Vamos dar um pause aqui. Irmãos, onde é que vai aparecer uma mulher indo para o deserto com asas de águia? Apocalipse 12. Então, percebe que aquilo que está acontecendo lá em Apocalipse 12 já aconteceu no passado? Deus está repetindo as coisas que aconteceram no passado, ele vai repetir lá no futuro. Por quê? Porque ele quer mostrar que o que eles erraram aqui no passado, aqueles que estão no futuro vão acertar. Tá? E olha só o que Deus vai prometer aqui.
no verso 5. Aqui está a chave. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então ele está dizendo que todos os povos são de Deus. Todos os povos, toda a terra pertence a Deus. Porém, se vocês guardarem a minha aliança e os meus mandamentos, vocês serão meu, mas serão diferentes dos outros. Todos os povos são meus, mas vocês vão ser diferentes, tá? Vocês vão ser particular. Vós me sereis o quê? Verso 6. Reino de sacerdotes, nação santas, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. Vocês serão um reino de sacerdotes. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem era a tribo sacerdotal? Levi. É Levi. É Levi. Mas Deus está falando apenas com Levi aqui? Ou está falando com as 12 tribos? As 12. Vocês percebem que essa era a vontade de Deus? Deus estava falando com 12 tribos sacerdotais aqui. Ele não estava falando só com Levi. Só que por causa do bezerro de ouro, quem foram as únicas tribos que se arrependeram? A tribo de Levi. As outras tribos se corromperam, e quando Moisés falou assim, aqueles que são pelo Senhor venham para cá. Apenas a tribo de Levi foi e se arrependeu diante de Deus. Sim. Olha os butiaca entra. Sim. Então você percebe que aqui houve um desvio da vontade de Deus? Sim. Aquilo que foi destinado às 12 tribos De 12 para só uma, foi caiu para uma só. Você percebe? Era para ser um reino sacerdotal diante das nações. Agora pensa na frustração que Deus ficou, né? Tudo Sim. que ele tinha planejado para todos. Sim. É claro que Deus ele tem um desenho, ele sabe dessas coisas que vai acontecer. Não, mas é frustrante a gente olhar a história assim. É que Deus ele tem uma história para se cumprir, mas essa era a vontade dele. Então você consegue perceber, irmão, como aqui Deus já estava mostrando a vontade dele mais por causa do bezerro que nós vamos ver, essas coisas não aconteceram. Agora, vamos abrir em Êxodo 15, verso 1. Eu ainda acho que tem a ver com a luta entre o bem e o mal e o nosso livre-arbítrio. Tem tudo a ver sim. Verso 1. Olha lá. Prestem atenção nisso aqui, tá? Olha só. Dificilmente as pessoas percebem isso aqui. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico e disseram. Podem parar aí, só isso que eu queria falar. Irmãos, olha o que vai dizer aqui. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Aí você vai ver esse cântico, ele vai ter do verso 2 até o verso 21, mais ou menos, eles vão cantar sem refrão. Irmão, os filhos de Israel que estavam cantando aqui eram 600 mil homens. 600 mil homens, sem nunca ter ensaiado uma música, estavam cantando todos a mesma música ao mesmo tempo em uníssono. Vocês viram a dificuldade que eu tive para pegar uma música que eu ensaiei ontem? Errei um pouquinho. Então vocês imaginam uma música que deve ter aí 21 versos grandes, todo mundo cantando ao mesmo tempo, a mesma música. 600 mil homens é como se fosse 10 Maracanã lotados. Todos eles cantando ao mesmo tempo. Sabe o que a gente está vendo aqui? Deus derramou o Espírito Santo sobre 600 mil homens e esses 600 mil homens profetizaram. Percebe? Então, aquilo que aconteceu lá no Pentecostes depois, estava acontecendo aqui. E o interessante aqui é que tinham judeus que não falavam só necessariamente o hebreu, mas eles falavam outras línguas. Então, o texto dá para entender que todos eles estavam falando com a mesma língua ao mesmo tempo aqui. Porque não saiu só judeus lá de
do Egito, mas saíram estrangeiros também. E Deus deu esse cântico como testemunho. Interessante isso. Então, você vê 600 mil homens profetizando aqui. Agora, vamos pro verso 11, tá? Verso 11. Eu acho que o verso 11 está muito longe. Vamos pro verso 16, tá? Porque eu ia tratar de um assunto aqui do final, mas não vou. Verso 16. Olha lá. Olha o que esses homens profetizando vão falar nesse verso aqui. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Nós estudamos naquele estudo que o braço do Senhor é Cristo. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele, o braço, foi subindo como renovo perante ele de uma raiz de uma terra seca. Então, o braço do Senhor é o próprio Cristo. Né? Ó, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. O povo que estava vendo o povo sair do deserto, do Egito. Até que passe o teu povo. Sim, até que passe o teu povo que tu adquiriste, Senhor. E olha o que ele vai falar sobre esse povo. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que tu aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Irmãos, isso aqui aconteceu? O povo foi introduzido num tabernáculo estabelecido pelas mãos dos homens? Feito por Moisés? Ou o povo foi introduzido nesse tabernáculo feito pela mão de Deus? Isso aqui não aconteceu, irmãos. Por causa da desobediência, isso aqui não aconteceu. A vontade de Deus nunca foi que tivesse um tabernáculo terrestre. Porém, por causa da desobediência, apareceu aquele tabernáculo terreno com uma divisão de santo dos santos dos santos. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus sempre foi com que o homem se achegasse a Deus sem separação. Sim, como acontecia no Éden, que ele descia todos os Exatamente. dias. Só que daí Deus ele vai dar um testemunho disso quando? Quando você vê Davi, que ele vai pegar a arca dos filisteus, ele vai introduzir a arca num lugar chamado Tenda de Davi. E essa Tenda de Davi ela era aberta. E ele introduziu a arca e todas as pessoas agora podiam se achegar à arca. Entende? Por isso que ele fala, o Tiago fala lá em Atos, e a gente vê que vai falar, acho que em Amós, se eu não me engano, fala que Deus vai, nos últimos dias, edificar o tabernáculo caído de Davi. E aí Tiago, lá no livro de Atos, vai mostrar que para que os gentios se achegassem a Deus. Então você estava vendo lá, que naquele lugar onde estava a arca que Davi colocou, não estava havendo separação. E todos os homens estavam se achegando perto da arca. E aí a gente vê que quando Davi está levando a arca, as pessoas não mostram lá Davi pelado dançando? Não mostra assim? Na verdade ele não estava pelado, ele estava com uma mitra sacerdotal. Então Davi estava reunindo diante de si todas as 12 tribos como uma nação sacerdotal novamente. E Davi, sendo da tribo de Judá, estava usando uma mitra sacerdotal. Ele estava sendo um sacerdote da tribo de Judá como Cristo, fazendo uma tipificação da arca sendo introduzida naquele tabernáculo sem separação. E aí a gente vê as 12 tribos se achegando à arca de novo. Percebe? Então isso estava sendo restaurado por Davi. Só que depois a gente vai ver que aquele tabernáculo, aquele templo vai ser edificado de novo. Aí vai vir a separação de novo, né? Porque aquele templo não era necessariamente da vontade de Deus. Isso a gente vai ver futuramente. Por isso que o templo foi deitado, porque a vontade de Deus é o quê? O Espírito habitando em cada um de nós. Essa é a verdadeira casa de Deus. Então, o que Cristo falou, né? Que a gente adoraria em espírito. Espírito é verdade. Aí ele diz assim, olha o que Cristo fala. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Porque, né? Na verdade ele diz assim, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela trata o quê? Do corpo de Cristo. Ela trata das pessoas que vão fazer parte dessa casa.
cada pessoa vai ser o quê? Uma pedra dessa casa. E Deus ele está construindo, tá? E é como se dentro dessa casa fosse introduzida a arca. É como se a arca estivesse em nós. Por isso que a nova aliança consiste o quê? A lei de Deus nos nossos corações. Amém? Então tá aqui a arca da aliança, ela fica no seu coração. O que tem dentro da arca? Tem a lei de Deus, né? Também. Por isso que Então- fala em Jeremias, né? Sim, eis que vem diz o Senhor, etc, que colocarei minha lei no seu coração, etc. Mas daí futuramente vamos falar nesse assunto. Então vocês conseguem perceber, irmãos, como esses pontinhos aqui passam despercebidos pelas pessoas? Se Deus ele está lá em Êxodo, dizendo que ele introduziu o povo num tabernáculo não feito pelas mãos dos homens. Porém, Moisés vai lá e manda o povo edificar um tabernáculo feito da onde, irmãos? Feito do Egito. Por quê? Porque Deus manda eles pegarem madeira, pegarem ouro, pegarem tudo aquilo, não manda? Os animais que estavam sendo mortos para fazer os pelos, o ouro que estava sendo colocado no tabernáculo, de onde é que ele veio? Do Egito. Percebe? Se ele estava vindo do Egito, vamos chegar um pouquinho mais para lá. O sol tá batendo aí? Aqui. Ah, vai, não vi, não, desculpa. Então, assim. Depois a gente pode depois eu vou ter que botar o celular, daí então a gente muda a posição da câmera também, dá pra. Então agora pensem comigo, ó. Eu tenho que falar, senão eu perco a concentração. Então vocês pensem comigo. Tudo que a gente vê na escritura, Deus ele utiliza como testemunho, tá? Ele utiliza como testemunho, para utilizar esse testemunho para explicar coisas. Olha só. Quando eles chegam no deserto, perfeito? Quando eles chegam lá no deserto, Deus manda assim: Moisés, peça com que o povo traga ouro, prata e coisas preciosas. Para quê? Para que me seja edificado um tabernáculo. Só que a gente tem que pensar que quando o povo estava no Egito, eles não tinham nada. Nada. Eles eram pobres. E aí quando Deus manda o povo sair do Egito na Páscoa, Deus diz assim: manda que os egípcios entreguem ouro para vocês. Lembra disso, né? Então é esse ouro que os egípcios entregaram que vai fornar o tabernáculo. Então aquele tabernáculo ele estava todo sendo edificado com madeira do Egito, com ouro e pedras do Egito e com peles que vinham do Egito. E o que o Egito significa, irmão? Significa o quê? Escravidão. Percebe? O Egito ele significa desvio, significa escravidão, significa carne. Vamos fazer lá então a referência. Ó, quando Noé saiu da arca, quais eram os 3 filhos dele? Cam, Sem e Jafé. Cam, Sem e Jafé. Sem vai vir os hebreus. Jafé representa nações. Mas quem vai vir de Cam? Vai vir os egípcios, os cananeus, os filisteus, etc, etc. Então, os egípcios vêm de Cam. Cam foi aquele que teve o seu primogênito amaldiçoado porque ele viu a nudez do seu pai quando ele foi na arca e viu o seu pai pelado. Aí vai vir o quê? Vai vir Mitzraim, que é Egito. Depois a gente vai ver que quando Abraão e Sara tropeçam na promessa, Abraão vai e tem um relacionamento com Agar, que é egípcia e é escrava. Vai nascer quem? Ismael, que é o filho da carne. Percebe? Depois, quando a gente vai no tempo de Jacó, Jacó vai ter um irmão chamado Esaú. Esaú, em Gênesis 28, vai casar com uma das filhas de Ismael, que era egípcio. E Ismael e Esaú vão se unir, vão formar os 12 príncipes de Ismael também, vão se unir, e eles vão infestar o Egito, e aí os 12 príncipes de Ismael vão escravizar as 12 tribos de Israel. Você percebe? Egípcios contra israelitas. Então o Egito está sempre tipificando escravidão, carne, etc. etc. O mal.
né? É claro que se eu estou falando de uma alegoria, tá? Não quer dizer que todo egípcio é maligno, não quer dizer que todo, enfim. Mas é a... Porque você vai ver que na escritura tem promessa para os egípcios, tem promessa para os ismaelitas, tem promessa até para os filisteus. Tem até cananeu que se convertia, né? E continua hoje. Urias, né? Por exemplo, Urias foi um heteu que foi justo diante de Deus. Aquele que era o marido da Betseba, né? Mas enfim, isso já é outro assunto. Então, olha só, você vê que o seguinte, quando o tabernáculo foi edificado, ele foi edificado próximo à Arábia e Egito, né? O Monte Sinai ficava ali naquela proximidade, Egito, Arábia. Então, olha como Deus está colocando todas essas coisas para esse lugar. Só que quando vem a nova aliança, olha só que legal. Vamos lá para Êxodo 19, onde a gente estava. Olha aqui a referência. Olha lá. Vamos voltar para lá. Quanto tempo nós já estamos? Já estamos em 51 minutos. Daqui a pouco a câmera vai parar, vou ter que passar para o celular. Olha lá. Aqui é a continuação daquilo que nós lemos, tá? Verso 7, senão não vai dar. Aquela expressão reino sacerdotal, ela está no verso 6, que nós acabamos de ler agora há pouco. Nós vamos para o verso 7. Diz assim: Veio Moisés e chamou os anciões do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras ao seu povo, ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai, purifica-te o povo, purifica hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Perfeito? Irmãos, quem foi que fez uma aliança conosco ao terceiro dia? Cristo. Que dia Deus ia descer aqui no monte? No terceiro dia. Você conseguem perceber a ligação de coisas? Uhum. Ao terceiro dia, Deus ele deu os 10 mandamentos para o povo lá no Monte Sinai. E ao terceiro dia, Cristo ressuscitou e nos deu a nova aliança. Uhum. Só que quando a gente vê este dia, o dia que o povo recebe os 10 mandamentos, quando você faz uma soma desde a saída do Egito até aqui, cai exatamente no dia 50. Qual é o dia 50? Pentecostes. Lá no Novo Testamento, quando baterem 50 dias, vai ser o Pentecostes, vai ser derramado o Espírito Santo. Então aqui foi dado a lei nas pedras, lá vai ser dado o Espírito Santo. Percebe? Então Deus está repetindo as coisas. Só que aqui a gente vê que trata de coisas mais literais, lá trata mais das realidades da palavra de Deus. Tá? Uma prefiguração. Mas nós vimos que apareceu o derramamento do Espírito, eles estavam falando aqueles homens. A gente viu que foi dado a lei. No Novo Testamento também vai ser dado a lei para o povo, né? Porque o que é pecado? Mas as pessoas não sabem o que é o pecado. Acho que é 1 João, esqueci o verso. Uhum. Diz assim que todo pecado, iniquidade, toda iniquidade é transgressão à lei de Deus. Mateus capítulo 7, verso 23 diz assim: Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome temos profetizado, em teu nome temos feito muitos milagres, Expulsando demônios. e temos expelido os demônios. Aí Jesus vai dizer assim: Apartai-vos de vós, apartai-vos de mim, perdão. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A palavra no grego iniquidade é anomia, que é transgressão à lei. Então ele está falando para aqueles que transgridem a lei. Percebe? É a transgressão à lei de Deus. Então, ou seja, existe uma lei. É que a questão é que no antigo pacto ela estava nas pedras.
Na nova aliança ela está no seu coração. Nós vamos estudar isso daqui um pouquinho. Né? Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Se o povo tivesse com a lei no coração naquele momento ali, seria necessário ter dado os 10 mandamentos em tábua de pedra? Não seria necessário. Por quê? Porque aquelas tábuas elas vão dar testemunho contra o povo. Tá? Elas vão dar um testemunho contra o povo, demonstrando que o povo está debaixo do pecado. Então, vontade de Deus é um reino sacerdotal de 12 tribos e um tabernáculo não edificado por mãos de homens. Consequências da carne é tabernáculo terreno com divisão e um sacerdócio de uma tribo. Levítico tratando de coisas terrenas, carne, né? Tratando de coisas carnais. A tribo que fazia mediação. Por isso que é dito lá no Novo Testamento que diz, portanto já não há mais mediador entre Deus e os homens, né? Sim. Porque nesse tempo, aqueles que faziam mediação entre Deus e os homens eram sacerdotes. Sim. Né? Hoje nós somos sacerdotes e nós, por meio de Cristo, nos achegamos a Deus. Então ele faz essa mediação de nós. Ele é o nosso mediador, perfeito. Né? Acho que em Timóteo fala que ele é o mediador. Acho que é Timóteo. Eu esqueço o nome dos livros, mas está lá. Que foi o que Jacó percebeu, né? A escada. Sim, lá a no escada, sonho, né? perfeito. É realmente, a mediação, né? Aquele sonho é uma visão, né? Quando nós vamos tratar da casa de Deus, nós vamos falar disso, da escada lá. Então, você tem a diferença do sacerdote e do profeta, tá? Tem o sacerdote e tem o profeta. Sim. O profeta é aquele que faz a mediação de Deus para com os homens. Porque Deus fala pelo profeta, o profeta fala aos homens. O sacerdote é o contrário. O homem fala para o sacerdote e o sacerdote fala para Deus. Sim. Né? 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus Cristo, o homem, faz a mediação, 2,5. né? Por quê? Porque agora ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Fala isso. Então, hoje, irmãos, nós somos o quê? O reino sacerdotal de Deus. Só que ainda não se manifestou de fato o que nós somos. Isso eu tratei, acho que foi um dia desse, eu não lembro quando. Que nós temos estágios, né? Nós temos, eu acho que foi 3 ou 4 estágios que eu falei, não lembro. O primeiro estágio é a nossa vida terrena carnal, quando nós nascemos. O segundo estágio é quando nós nos convertemos, mas estamos debaixo da carne. Sim. E o terceiro estágio é quando nós ressuscitamos, aí sim já nós de fato temos a transformação, de fato recebemos a salvação mesmo. Isso já está falando No que? no Futuro. Na ressurreição, né? Enfim. Ressurreição. O futuro, ressurreição, né? Não nessa carne. Isso, vai se manifestar, né? Quando essa carne for desfeita e for trazida à realidade. Entrará o sangue e a carne no reino. É Paulo mesmo. fala, né? Exatamente. Carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Entrará o reino de Deus. Agora eu pergunto pra vocês assim, ó. Aquilo que eu sempre falo, né? As perguntas certas trazem as respostas certas. Se você perguntar errado, você vai ter a resposta errada. Aí você tem que se perguntar. Essas coisas aqui, a gente às vezes olha e não presta atenção, né? Mas Deus ele vai dar mandamentos eternos, não vai? Sim. A circuncisão era eterna, não era? A circuncisão é eterna. A circuncisão, ela foi dada como um mandamento perpétuo para a partir de Abraão, não foi? Aham. Depois na lei foi instituído como um mandamento eterno. Sim. Um mandamento perpétuo. E a gente vai ver que, por exemplo, as festas foram dadas como coisas perpétuas, não foram? Sim, sim. Existiu o dia mais importante da lei de Deus, de todos os tempos determinados, existiu o dia mais importante. Tanto que, se a pessoa não fizesse as outras festas, não havia tanto problema. Tanto que você vai ver que, se eu não me engano, no contexto de Davi, o povo passou tantos anos sem celebrar festas. Mas existia uma festa que era necessário, que era obrigação, que se o povo não celebrasse, na verdade não é celebração o termo certo para ali, mas era efetuasse aquele tempo determinado, ela morreria, que era o dia
da expiação. Existiam 2 Shabbatons na Bíblia, que era o sábado semanal e era o dia da expiação. O que é um Shabbaton? Shabbaton é um sábado específico com obrigações a mais. Quando você pegar o sábado, no sábado era proibido tudo que é tipo de ações, qualquer coisa. Tá? Eu fiz um estudo sobre isso, eu quero trazer para os irmãos. Então, a questão do Shabbaton é o seguinte, irmãos. Que o Shabbaton, você tinha na lei... os dias de descanso, em geral, eles eram chamados de sábados. Vamos dizer assim. Mas os 2 que tinham pesos de cessar, justamente, era o sábado semanal e o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, tá? E o dia do Yom Kippur, se a pessoa não guardasse esse dia, se ela não cessasse, se ela não se humilhasse nesse dia, ela morreria. Por que os outros sábados não é chamado de Shabbaton? Que é cessar, o cessar das cessações, né? Cessações das cessações, de cessar, de parar. Porque no sábado semanal não se podia fazer nenhuma obra, nada. A lei diz que nem fogo se acenderia no sábado. E tem um propósito esse não acender fogo. Deus queria fazer com que as pessoas ficassem no escuro mesmo. Porque você imagina no deserto. Você imagina as pessoas, todo mundo no deserto. E aí Deus mandava no sábado não acender a luz, tá? A única luz que teria neles era aquele fogo que saía lá no deserto. Então toda a luz procederia da onde? Do tabernáculo. Então todo seria iluminado pela glória do tabernáculo. Era um lugar que podia ter luz. E quando estava lá no templo de Israel também. Imagina aquelas regiões lá sem luz e a toda a luz procedendo do tabernáculo. Isso é para mostrar o quê? As nações andando pela glória da Nova Jerusalém. É uma tipologia. E quando a gente vai ver a questão dos outros dias que eram chamados de sábado, porém não Shabbaton, era porque nesses dias era proibido apenas o serviço para trabalhar, sabe, de servos e tudo mais, mas outras coisas, como fazer comida, etc., poderia ser feito nesses dias. Mas no sábado e no Yom Kippur não poderia. No Yom Kippur era mais rigoroso ainda, porque a pessoa não podia nem comer. A pessoa ela tinha que ficar em jejum. Ela tinha que trazer aquele dia como um dia diferente dos outros. Purificação. Era um dia de purificação. Mas enfim. Então esse dia, Yom Kippur, era o dia da expiação. Era o dia onde o povo ele tinha que o quê? Ele tinha que estar em jejum, eles tinham que afligir as almas dele, talvez vestindo até de pano de saco, né? Se vestirem de pano de saco para receber perdão dos pecados quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ficava lá um tempo, depois ele voltava. Então esse era o dia mais importante do ano que existia na primeira aliança, tá? Todos os outros dias, esse era o mais importante. Então eles tinham que estar lá naquele temor, lá enquanto o sumo sacerdote não saía. Quando ele saía era alegria, depois ele ia para a festa das cabanas. Mas enquanto ele não saísse, enquanto ele estava no trabalho, as pessoas ficavam tudo atemorizadas, se eles não recebiam o perdão e tudo mais. Esse era o pensamento que passava na cabeça deles. Ele ia ser morto. Sim, se ele fizesse as coisas erradas, ele podia morrer. Só que Deus ele começa a fazer umas coisas. No primeiro dia do mês sétimo, mês sétimo era o último mês de festas do ano. Você tinha o primeiro mês, segundo mês, até o terceiro mês, aí ia correr ali Páscoa até mais ou menos Pentecostes. Daí dá os 50 dias ali e tal. E depois, quando chegava no sétimo mês, aí você tinha o primeiro dia do sétimo mês. Você tinha o dia das trombetas. Dia 10 você tinha expiação e dia 15 você tinha cabanas. Tá? Quando chegava o dia 1º, haviam pessoas que cuidavam a lua. Porque as pessoas não sabem, o calendário daquela época ele era todo visto por meio da lua, tá? Que deveria continuar. Deveria continuar. As pessoas cuidavam o calendário pela lua. Então quando elas viam lá no céu a lua nova, elas sabiam, hoje é o primeiro dia. Então quando chegava no mês sétimo e via-se a lua nova, tocava-se a trombeta, preparando o povo durante 10 dias até o dia 10º, que era o dia da expiação. Né? O povo ia ser preparado. Exatamente. Aí você vê que as pessoas elas eram preparadas durante 10 dias e elas tinham que estar durante esses 10 dias se preparando para receber a expiação que viria da Arca da Aliança. Então,
o que se passava na cabeça das pessoas durante esses 10 dias era a Arca da Aliança. Elas tinham que lembrar da Arca da Aliança para elas receberem os seus pecados. Perfeito? Era a coisa mais forte que se tinha no mês 7º até o dia 10, era a Arca da Aliança na cabeça das pessoas. Preparação para o dia da expiação. E esse era um mandamento perpétuo. Quem não fizesse, morreria. Algumas pessoas podiam até não celebrar algumas coisas lá, mas o dia da expiação era um dia que Deus exigia. Só que daí a gente vai ver uma coisa. Vamos abrir em Jeremias capítulo 3. Vocês estão vendo que nem estou usando o Novo Testamento, né? 14. Jeremias 3. Jeremias 3. Já vejo verso que eu não lembro também. Verso 15. Olha lá. Jeremias 3, verso 15. Dar-vos-ei, abriu aí? Pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Verso 16. Sucederá então que, quando vos multiplicares e vos tornares fecundo, olha só a expressão Efraim aqui aparecendo, fecundo, na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se dirá Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança do Senhor, e ela nem lhes virá mais à mente. Não se lembrarão dela e nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão mais segundo a dureza do seu coração maligno e coração maligno. Não tem uma contradição aqui, irmãos? Se Deus está falando, não se lembrarão mais da Arca da Aliança, é porque não vai ter mais dia da expiação. E se não vai ter mais dia da expiação, é porque não tem mais pecado. Só que se ele está falando que não vai mais ter dia da expiação, ele não está quebrando a lei? Porque na lei está dizendo, é um mandamento perpétuo. Mas quem é que fez a lei? Deus. Ele pode tudo. Mas Deus não vai quebrar a lei dele. Ele diz que ele não volta atrás Ele nessas... não volta atrás. Mas por que ele está fazendo isso então? Ai, porque ele mudou. Dá uma revelação. Tem uma série de coisas. Né? A gente vai entender isso depois. Porque aqui Então vocês conseguem ver? Olha o que o texto está mostrando. Mudança de lei, irmãos. Eu não estou usando o Novo Testamento mostrando para vocês, pelos próprios profetas e pela lei, que haveria uma mudança na lei. Que aqui é profético. Porque se ele está dizendo que não vai mais haver, ó, que não vai mais haver o que é dia da expiação, porque ninguém vai fazer expiação se não lembrar da Arca da Aliança. Ele está dizendo para o povo, olha, vocês não vão mais lembrar da Arca da Aliança. Né? Porque se chegava no dia 10, o povo tinha que se preparar. Ou melhor, no dia 1 o povo tinha que se preparar para o dia 10, para eles receberem a Arca da Aliança, receberem o dia da expiação. Aqui Deus está dizendo que eles nem vão mais lembrar disso, nem se fará outra. É porque Deus está mostrando que não vai mais ser necessário essas coisas. E vocês querem ver como essa Arca da Aliança ela foi acrescentada, não pela vontade de Deus? Irmãos, pensem comigo. Vamos voltar lá no passado, lá no passado, lá no passado, lá no passado. Deus falou assim para Adão e Eva. Ó, para Adão e para Eva. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Não falou assim? Aí a serpente foi lá e mentiu. E eles pecaram. E quando eles pecaram, entrou a morte. Depois, Deus ele vai instituir o sacrifício pelo pecado para tirar os pecados, não é? Para fazer a expiação, enfim. Só que se Adão e Eva não tivessem pecado lá, haveria necessidade de sacrifício pelos pecados? Não. Por quê? Porque o sacrifício pelo pecado só foi aparecer por causa do pecado. Então você consegue perceber que essas coisas foram acrescentadas por causa do erro deles lá? Até essa questão do sacrifício pelos pecados
Vamos olhar para Jeremias capítulo 7 agora. Olha lá. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Ó, verso 21, tá? Olha lá. Por isso que essas pessoas na internet, elas tropeçam, elas olham e ficam olhando as contradições. Mas presta atenção. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes dei ordem alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Opa, mas Deus não mandou o povo fazer sacrifício da Páscoa? Aí vai falar assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e serei vosso Deus, e vocês serão meu povo, que nós lemos em Êxodo 19. Sim. E andai em todo o meu caminho que vos ordeno, para que vos andem bem. Mas não deram os ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração, maligno, andaram para trás e não para frente. Amém? Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até o dia de hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, enviei. Perfeito, até aí tá bom. A gente vê lá em Êxodo que Deus mandou fazer o sacrifício da Páscoa do Cordeiro, no dia que saiu da terra do Egito. Mas aqui ele está dizendo: eu nunca mandei fazer sacrifício nenhum no dia que saiu da terra do Egito. Por quê, irmãos? Aí vai lá o seu Rubens Sodré e aqueles camaradas do YouTube vão dizer a contradição. Não, amigo. É que o sacrifício que ele está dizendo aqui é sacrifício pelos pecados. O sacrifício da Páscoa não era um sacrifício pelo pecado. Era um sacrifício de oferecimento a Deus. Abraão, Isaac e Jacó ofereceram sacrifícios a Deus, mas eram sacrifícios de paz. Eram sacrifícios de agradecimento a Deus. Era o que Jó fazia. Era o que Jó fazia. Só que quando eles tropeçaram com o bezerro, apareceu o tabernáculo, e naquele tabernáculo foi instituído o quê? Sacrifício todos os dias pelo pecado. Isso vai dizer no Salmo: sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste, antes um corpo me preparaste. Percebe? Então, o sacrifício que Deus não queria aqui era o sacrifício pelos pecados. Mas quando uma pessoa oferecia um sacrifício de agradecimento, de paz diante de Deus, Deus aceitava isso de boa. Desde que... Só depois do bezerro. É depois do bezerro, você vai ver lá, você vai achar isso. Depois eu mostro pra você, a gente vai fazer futuramente. Pode olhar, você não vai ver uma ordenança de Deus de sacrifício pelo pecado, perfeito? Isso vai aparecer... Isso não seria para apontar, então, para o dedo que deveria, seria esse pecado que era aqui. Seria também, mas a ordenança desse sacrifício pelos pecados, no sentido de o povo estar debaixo disso, veio depois. Não seria nesse estudo de hoje que nós vamos tratar sobre estar debaixo do pecado, tá? Aí vai entrar essa parte do sacrifício que eu queria falar mais. Senão a gente vai sair muito do assunto de hoje. Isso falaremos na próxima aula, pode ser? Eu vou tratar melhor sobre essa parte. Por isso eu falo sempre para os irmãos: quando uma pessoa vier falar para você, irmão, que há contradição na Bíblia, eles vão utilizar geralmente essas coisinhas assim, né? Êxodo isolado, só no contexto. Essas coisinhas assim, ó. Que nem aquilo que eu falava pra vocês. Não sei se foi você que mandou do Fábio Sabino. Não. Não foi o Fábio Sabino. Falando umas besteiras. Ah, que Paulo uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não foi. Por quê? Por que Deus ele faz essas coisas, irmão? Por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele prova os corações das pessoas. É isso que te fala em Deuteronômio 8. Deus ele prova os corações das pessoas, colocando na Bíblia às vezes essas coisas que parecem, mas não são. Por exemplo, assim... Deuteronômio 8 fala sobre a prova do coração. Eu tô vendo um exemplo agora, não me veio na mente. Deus ele quer ver onde está o seu coração. Então quando você vê uma Bíblia que um texto é claro, mas às vezes você vê um texto que ele parece contradizer aquele, algumas pessoas vão pegar esses textos que um vão contradizer o outro e vão dizer: ah, a Bíblia é falsa. E vão vazar. Eles já querem um motivo para... Exatamente, ou seja, o coração deles é um coração falso para Deus. Só que a pessoa que é temente a Deus, ela não, calma aí, vamos ver uma saída. Então ela vai meditar e uma hora ela vai achar. Se ela não achar, ela não, vamos deixar que depois a gente volta.
Entendeu? E Deus dá sabedoria se a pessoa buscar para entender. Perfeito. Então, quando eu andava muito nesses movimentos de internet, judaísmo messiânico, essas coisas, eles costumavam muito utilizar essas bíblias adulteradas e começavam lá a escrever essas coisas. Tipo, olha só a cabeça dos caras. No próximo estudo eu vou trazer umas bíblias desses judeus pra gente analisar, tá? Eles costumam falar, mano, a Bíblia veio do aramaico e tal. Não é bem assim, não. Do Novo Testamento aramaico e tal. Já vi que tem besteira nisso aí também. Mas o velho, sim. Não, o Antigo Testamento sim, aramaico e hebraico. Mas estou dizendo o Novo, entendeu? Porque quando eles dizem que o Novo Testamento veio do aramaico, supostamente eles pegam expressões, e essas expressões supostamente no hebraico significam o que eles querem. Só quando você começa a consultar dicionários bíblicos, você começa a consultar pessoas entendidas no aramaico, pessoas entendidas de fato naquela palavra, e você começa a analisar nos manuscritos, você vai ver que eles falam muita besteira. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eles falam. Por exemplo, assim, ó. Quando você vai lá no início de Mateus, vai dizer que José é marido de Maria, né? Só que quando você vai ler a genealogia, diz 14, 14, 14, se você pegar e botar José como pai, como marido de Maria, não vai bater as 14 gerações. Vão dar 14, 14, 13. Então eles traduzem marido por pai. Porque a palavra garabá, segundo eles no aramaico, significa pai também. Só que quando você começa a analisar com calma, você começa a pegar dicionário, você começa a pegar um monte de gente que entende, você começa a ver outras similaridades na palavra, não existe isso. É mentira. Entende? Acho que você já deve ter ouvido isso, né? Pois é, eu caía muito nisso e pesquisei e vi que é mentira. Aí você começa a analisar que Deus estava querendo botar o próprio Deus como parte da descendência lá. Aí vai dar as 14. Entendeu? Mas isso daí já teria depois. Aí os judeus messiânicos vão utilizar dessa prerrogativa para dizer que quando Paulo fala de obras da lei, quando você... Quando você pega obras da lei, no aramaico obras da lei significa leis de rabinos. Então o que Paulo estava combatendo eram leis de rabinos. Não essas coisas que a gente está falando e entendendo. O mesmo que Cristo combatia. Aí o que acontece? Se Cristo estava combatendo leis de rabinos e Paulo estava combatendo leis de rabinos, nós temos que excluir as leis de rabinos e voltar para a primeira aliança, se circuncidar, fazer sacrifício pelos pecados, etc, etc. Entendeu? Então, por isso que tem aqui essas adulterações. Aí eles começam a ver, não, mas a versão grega está tudo adulterada, você tem que pôr aramaico. É meio complicado. Por aí vai. Mas enfim, aí já é... Tem outro exemplo aqui também que diz por causa da iniquidade do homem, ele não duraria mais de 120 anos. Sim. Né? E daí tem gente que usa desses textos e diz, ó, aqui, eles duravam, ó. Sim. Que aparece lá, né, vários que viveram mais. Mas eu acho que eu 120. falei isso para uma vez, né? Falando no carro. Da idade e Tinha a ver tal. com espírito. Então, quando Paulo fala em obras da lei, essas leis de rabinos... Não, é isso. Eu vou explicar isso depois, calma. Só tava dando um exemplo. Não, depois eu vou falar. É, mas eu caí nisso daí, quase me circuncidei por causa dessas coisas. Imagina. É. E então, bom, vocês perceberam lá, mostrei... Teria sido mal, falando em saúde... Não, mas é que quando Mas você é uma se... prática que Mas você quando... se- Não, mas é que assim, ó, quando você se circuncida pensando em primeira aliança diante de Deus é diferente. Sim, sim. Você tá negando a segunda aliança. Diante de Deus é diferente. É como se você estivesse Negando a apostatando o Cristo. Messias. É, negando a Cristo. Paulo fala assim, ó, testifico a todo homem que aquele que se deixa circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. Caíste da graça, vós que deixaste circuncidar. Aí ele fala, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não tornai-vos a jugo de servidão. Né? Seria como se tivesse negado o sacrifício. Exatamente, é como se tivesse... ignorância. É, sim, claro, eu penso que Deus perdoa, irmão, mas assim... Perdoa, só que é. É que se depende do motivo. Tá? Mas é que Paulo não falaria assim, ó. Eu procuro ser o mais coerente com a palavra. Sim. Paulo não falaria, tem que cumprir toda a lei. Se ele fala que tem que cumprir toda a lei, tem que cumprir. Você circuncidou, Ah, sim, perdeu a... vai ter que cumprir. A graça. Entendeu? Tem sacrifício. Aí vai guardar o sábado. Aí Vai ter que fazer toda tudo. toda a Tem que lei fazer tudo. completa. Imagina. Saiu da graça. Porque eu penso que Paulo não estaria Voltou pra dizendo. lei. Porque ele fala aqui, ó, que quem está pregando isso é anátema. Ele fala. Esse é o outro evangelho que ele está pregando lá. Que ele fala que quem prega o outro evangelho é anátema. Nós vamos falar disso depois.
Não vai dar interessante tempo. a gente estudar o livro de Hebreus, né? Que ali era justamente para os convertidos. Não, é que ali era para hebreus que estavam saindo da primeira aliança. Como se fosse os messiânicos de hoje. É, mas eles eram judeus Os mesmo. messiânicos. Ele não tá falando para gentil que se tornou judeu, ele tá falando para judeu que estava saindo para... Judeus messiânicos que aceitavam Sim, aqueles. sim, os judeus é que o creram. nosso caso hoje. É. Então, assim, você viu que... Você percebe que lá, quando a gente leu Jeremias, tá falando que o povo não se lembraria mais da Arca da Aliança, perfeito? Se tá falando que não vai se lembrar mais da Arca da Aliança, isso indica que o quê? Que não tá havendo mais dia da expiação. Só que na lei dizia que esse dia era uma ordenança perpétua. Só que a gente tá vendo que houve o quê? Uma mudança de lei ali. Perfeito? Aquilo que eu falei no início, não é porque uma coisa está na lei de Deus que necessariamente ela é da vontade de Deus. Nossa, deixa eu só ver se está gravando. Pera aí. Minha dúvida é quando chegasse aos 15 minutos e gravaria. Não é porque está na lei de Deus que necessariamente é da vontade de Deus. Agora nós vamos começar para uma segunda parte de tudo e aí a gente vai finalizar já, tá? Isso aqui a gente vai estudar na semana que vem. Bom, vocês conseguiram compreender então que a gente mostrou que primeiro o sacerdócio era para ser para 12 tribos, era um tabernáculo, não esse tabernáculo literal, mas que por causa da transgressão essas coisas apareceram. Nós vamos estudar mais ainda sobre essa parte. Só os levitas se arrependeram. A vontade de Deus era o estabelecimento desse reino sacerdotal, não aconteceu. Isso está sendo restaurado em Cristo, nós vamos ver mais para frente, não hoje não vai dar tempo. E que, assim como o sacerdócio apenas dos levitas não era necessariamente a vontade de Deus, outras coisas na lei apareceram não pela vontade de Deus. Tá? Vamos abrir em Jeremias 31, do verso 31 até o verso 33. Eu vou dar uma palhinha. Vou falar hoje então para os irmãos como é que Deus mudou essas coisas. Então nós vamos entender, tá? Acho que não Verso custa 1, verso 33? Jeremias 31 até o verso 33. Essa para mim é a maior revelação assim que a gente vai ter hoje. Se você já não tem. O verso 31 até o verso 33. Tá? Capítulo 31, verso 33. Isso. Capítulo 31 até o do verso 31 até o 33. Ah, 31, 31. Vamos ver a essência da nova aliança. Olha lá, vou ler para os irmãos. Ah, tá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora eu É uma pergunto para revelação vocês, tremenda, né? a nova aliança, ela é para anular a lei ou é para botar a lei no coração? No coração. Colocar ali no coração. Então, quando as pessoas nas igrejas elas não costumam falar que a lei acabou, elas não têm noção do que elas estão falando. Sim. Elas falam que a nova aliança não tem nada a ver com a lei. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a lei vai ser colocada no coração. Né? Agora, vamos para 1 Coríntios capítulo 3, acho que verso 1. Olha o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios capítulo 3, desculpa. Jesus ele fala que a No lei Novo se resume Testamento. em 2 mandamentos, né? Se resume, mas não quer dizer que seja só da maneira. Não. 2 Coríntios 3, eu não lembro o verso. 2 Coríntios. Ó, vocês leram o texto de Jeremias, né? Leram o texto de Jeremias, né? Olha lá, verso 1 aqui de 2 Coríntios. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, olha só,
conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Olha só. Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Percebe a diferença da primeira aliança para a segunda? A primeira aliança foi escrita a lei nas tábuas de pedra. Mas a nova aliança, a lei vai ser escrita no coração. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Escrita, né, pelo Espírito de Deus. E o que é o pecado, irmão? Transgressão da lei. E o Espírito Santo nos convence do quê? Pecado, da justiça do juízo. Quando o Espírito Santo nos está convencendo do pecado, ele está falando para você a lei de Deus na sua mente. Sim. Entendeu? Ele vai dizer para você, não faz isso, não faz aquilo, etc, etc. Essa é a lei de Deus. Adulterar é pecado, não é? Sei lá, até adulterar com a vizinha não é pecado? Sim. Onde é que está isso? Na lei de Deus. Roubar é pecado, não é? Onde é que está isso? Na lei de Deus. Matar é pecado. Está na lei de Deus. E por aí vai. Guardar o sábado. Só Hein? Só que naquela Sábado nós vamos época estudar alguém com calma. tinha que ver, né? Oi? Naquela época alguém tinha que ver pra Tinha Sim. que ser pra ser palpável. testemunhado. Hoje tá dentro de ti. Se tu faz, tu É. vai saber que tá errado. É. Existe um texto que eu não sei onde é que está na Bíblia. Talvez algum irmão que tenha lido lembre. Talvez a irmã saiba. Existe um texto na Bíblia que diz assim para Moisés. Moisés, manda os filhos de Israel que lhe atem nas suas vestes franjas. Lembra disso? Eu li isso. Então tá, você lembra. Ó, diz assim, Moisés, manda os filhos de Israel que atem franjas nas suas franjas azuis nas suas vestes, para que lembre dos mandamentos, os quais eles andam adulterando pelos olhos. Irmão, se eu tenho que botar franja na minha roupa para lembrar dos mandamentos de Deus, a lei está no meu coração? Não. Você percebe como esse mandamento é contra o povo? Se você está usando franja nas suas roupas para lembrar da lei de Deus, é porque não está no coração. Se não está no coração, é porque você está debaixo do pecado. Então, é isso que eu queria mostrar para os irmãos. Os Tem- judeus usam, né? Eles usam. Está testemunhando contra E até eles que o- eles estão debaixo do pecado. O raspar o cabelo do lado. Eles por isso botam que aquelas eles usam coisinhas. aquelas trancinhas. Aí eles botam aquele troço na cabeça e ficam lá assim, ó. Quando Deus falava para atar o mandamento na testa e na mão, não era para ficar fazendo lá, mas era para escrever na mente e no coração. Sim. Não é para ficar fazendo lá, assim, sabe? Aquilo lá está demonstrando que eles estão debaixo do pecado. Porque eles estão querendo botar coisa para lembrar dos mandamentos de Deus. Só que se eles não tivessem debaixo da carne, eles teriam aceitado o Messias e aceitariam hoje também. Mas para ver como eles rejeitaram o Messias por causa da carne. Mas tem uns se aceitando hoje. Não, claro, tem. Não estou dizendo no geral, mas não estou dizendo como todos, mas estou dizendo na ideia geral. Então, você percebe o seguinte. Inclusive em Israel, né? Sim. Sim, vai ter bastante que vão aceitar depois. E aí você percebe que o seguinte. Percebe como esse mandamentinho pequenininho já demonstra o pecado do povo? Então, se você tinha que fazer sacrifício todo ano pelo pecado, todo ano sacrifício, chegava dia 10 fazer sacrifício, significa que o pecado não está sendo perdoado. Perdoava uma vez, pecar de novo, perdoar. Mas quando Cristo fez sacrifício uma vez e perdoou de fato, você não faz de novo, aí você não está mais debaixo do pecado, né? Agora, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Eu não ia mostrar isso hoje, mas eu vou mostrar hoje, tá? Ia ser parte da outra aula, mas vamos lá. Essa vai ser, acho que é a maior revelação que vocês vão ter hoje, se você já não tem. Lembra que a gente citou Romanos 7 lá? Lê você, irmão. Romanos 7, verso 1 até o verso 5, eu acho. Verso 5 ou 4. Agora a gente vai entender isso daqui. O verso 1 ou verso 4 ou 5, não lembro. Ó. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Caso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera.
Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Uhum. 4. Pode ler o 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, Tá. por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Perfeito. Acabou aí? Tá. 4. Pode parar aí. Olha o que ele fala assim. Assim, meus irmãos, vós morrestes à lei por meio do corpo de Cristo. Vocês lembram que eu falei que esse texto é um texto difícil? Eu demorei para entender ele. Só que se você não lê os profetas, você não vai entender. Vamos para Ezequiel 16. Já vamos terminar por hoje. Ezequiel 16. Ezequiel é um dos últimos profetas que a gente não foi. Antes de Daniel. Tá antes de Daniel. Achou aí? Tá. Ezequiel 16. Deixa eu só pegar aqui que eu não marquei o texto e eu... Tá. Deixa eu achar aqui. Ah, aqui. Eu vou só dar uma introdução aqui do que ele está falando. Aqui Deus ele está falando do povo de Israel, de como ele conheceu o povo de Israel, tá? Ele está fazendo uma tipologia de um homem com uma mulher, que ele achou essa mulher no deserto e ela era formosa, era tempo de amores, mas ela estava abandonada, estava lá envolta no seu sangue e tal, estava pelada lá no deserto. Então isso é uma tipologia de Deus mostrando como estava Israel no Egito. Estava lá destruído, acabado, e Deus foi lá e tomou ele do Egito, tomou para si e fez a sua esposa. Perfeito? Então vocês podem ler do verso 1 vocês podem ler todo o capítulo, tá? Mas eu estou resumindo aqui para vocês entenderem. E quando chega no verso 6 vai mostrar essa coisa, isso que eu falei para vocês, diz assim: ó, passando eu por junto de ti, né, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu fiz multiplicar como um renovo. Do campo cresceste e te engrandeceste. Te engrandeceste. E chegaste a ser formosa, e formaram-se os teus seios. Cresceram-se os cabelos. Desculpa a tosse. Desculpa. Ó. Não, já tá passando. Cresceram os cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Nudez significa uma tipificação de pecado, perfeito? Olha o que Deus vai fazer. Passando eu por ti, vi-te, eis que era o teu tempo de amores. É quando aquela mulher está saindo da adolescência, está virando adulta, né? Passa a ser uma mulher bonita. E era o teu tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Olha só, tirei teu pecado. Perdoei os teus pecados. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, Monte Sinai. Tá percebendo aqui? Diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então Deus casou com o povo aonde? No Monte Sinai. Então, quando a gente vê Deus descendo ao terceiro dia no Monte Sinai e dando os 10 mandamentos, o que ele está fazendo? Está casando com o povo. Não só aqueles 10 mandamentos, mas toda a lei que ele vai dar. Aquilo foi o quê? Um casamento. Sim, está dando uma aliança. E aí quando ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor. Olha como mais uma vez ele está associando aliança a casamento. Percebe? Desposado. Então, aliança, irmão, cada aliança ela tipifica um casamento de Deus com o povo. A primeira aliança é um casamento. Perfeito? Se a primeira aliança é um casamento, o que a segunda aliança também é? Casamento. É outro casamento. Só que para que um casamento seja desfeito, o que é necessário que aconteça com o marido? O marido morra. O marido tem que morrer. Por que vocês acham que Cristo morreu? Para desfazer o primeiro casamento, ressuscitar e fazer um novo casamento. Entende? Então ele desfez a primeira aliança e todos aqueles mandamentos literais vão ser desfeitos. Porque enquanto vive o marido, o mandamento é perpétuo.
Mas o marido morrendo, não há mais lei pro marido. Percebe então? Então ele morreu, desfez aquela primeira aliança, ressuscitou como um novo homem, ressuscitado, e esse novo homem vai casar com a mesma mulher num outro casamento, não literal, Prometido, mas né? um casamento de coisas celestiais. E a mesma mulher seria quem? Israel? É que nesse contexto daí já seria, a gente teria que estudar as duas casas. Nesse contexto, em específico de Romanos 7, ele está tratando para os judeus. Por quê? Os judeus eram os que conheciam a lei. Ele fala assim, diga aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio enquanto o homem está vivo. Né? Do mesmo modo, a mulher está ligada à lei, o marido, enquanto ele vive. Só que os gentios estavam sem lei. Quando eles chegam a Cristo, eles estavam sem lei. Mas os judeus estavam debaixo da lei. Então o judeu perguntava, mas como é que eu vou deixar de fazer essas coisas? Como é que vai mudar essas coisas se eu fiz a primeira aliança? Se eu estou na primeira aliança? Então ele vai explicar. Olha, de fato, você estava casada com o marido. Mas o marido morreu, o casamento foi desfeito e agora você pode ir para uma segunda aliança. Que ali Deus, entre aspas, Deus acabou morrendo ali. Cristo morreu, Cristo é Deus. Porque Cristo Sim. era Deus. Sim. E aí morreu aquela aliança. Sim. Foi desfeita a aliança porque o marido morreu. Então ele ressuscitou. E agora, judeus que estavam debaixo do primeiro casamento saíram daquele casamento e gentios que estavam sem aliança se uniram no mesmo corpo pela cruz. Para o quê? Para formar o corpo de Cristo, que é a Nova Jerusalém. Então, a primeira aliança, ela é Jerusalém de baixo. Ela vai ser tipificada naquela cidade de baixo. Porém, a nova aliança, ela vai ser tipificada na Jerusalém do alto. Eu acho que tá gravando? Tá gravando. Acho que os irmãos compreenderam isso, né? Era uma parte que eu traria para outro estudo, mas pelo menos deu para Deus fazer. fala isso sobre a questão do testador morrer. Sim, sim, aí a gente vai tratar no próximo. Agora eu já tô ficando sem voz. Então é isso, irmãos. Acho que dá pra gente parar por aqui. A gente vai conversar mais aqui entre nós, mas pro vídeo não se tornar tão pesado e também eu já tô ficando sem bateria, que eu acho. Já tá mais ou menos acabando. A gente finaliza por aqui. Mas no próximo estudo sobre a lei nós vamos continuar mais coisas. Aí eu vou começar a mostrar para vocês que por causa desse desvio do povo, Deus vai começar a dar-lhe mandamento para cima do povo. Cada vez que o povo transgredia, cada vez aparecia mais mandamento. Até que veio 600 e tantos mandamentos. Isso vai acontecer. Você vai entender depois eu falo. Deixa eu desligar aqui.